correndo, mas não teve jeito. O Senhor, Ele, primeiro a palavra ela corta em nós, né? E eu estava perguntando, Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo, primeiramente, e o que o Senhor quer falar com o Senhor. E aí eu fui orar, e aí Deus me fez lembrar uma situação que aconteceu comigo há uns meses atrás, acho que no mês de abril. E foi bastante interessante. Eu tinha ido em março para a convenção de líderes e deixei meu paletó, que não é isso, meu blazer, não foi? Aí eu deixei no carro de Wendel, na mala, não foi? Na mala de Wendel. E eu gosto muito desse paletó, que foi o meu primeiro tempo. Aí eu fiquei desesperado, meu Deus, eu quero usar, eu quero descer cadeira, que tá, meu Deus. E aí eu perguntei, minha mãe, será que eu? É seu, eu tenho que dar conta? Aí eu estava ligado, desculpa aí. Eu fiquei louco, desesperado, procurando a roupa e não achei. Antes de achar, Deus me deu uma palavra. Né? Em Mateus 6. Não é a palavra que eu vou ler, mas só quero falar, porque foi o que primeiro eu vou ler. Em Mateus 6, versículo 25 ao 34, mais ou menos, Jesus, através de uma parábola, ele vem nos dizendo, né, do que nós devemos nos preocupar. Se as aves do céu têm, né, o seu alimento, Deus de vestir. E aí, se os irmãos lerem, aqueles que já leram sabem. Jesus ele vem dizendo assim algumas coisas, tipo, não se preocupe. Aí eu puxo toda aquela porrada assim. Tipo, eu estava muito apegado, né, à roupa. Mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. Hoje. Cadê? Consegue enxergar? Os irmãos conseguem ver a imagem no amor? Direitinho? Bem. Que imagem é essa aí? Alguém pode falar? Esse aqui. Vocês acham que esse homem com essa roupa, muito bonito, como disse a irmã, ele, qual lugar mais ou menos assim ele pode frequentar com essa roupa, que ele pode entrar sem sofrer nenhum preconceito? Não, qualquer lugar não. Um fórum, pode ir no fórum? Um executivo, uma empresa, pode ser? Não. Então eu posso dizer que ele é um empresário? Posso dizer isso? Posso dizer que ele é um advogado? Não? Posso? Um homem de negócios? Posso dizer que ele é um pastor? Posso dizer assim? Não. Por que eu posso dizer isso? Alguém se pronuncia? Também tem isso. Por causa de quê? Próxima imagem. Que homem é esse? Um soldado. Por que você acha que é um soldado? Por causa da farda. Por causa da farda. Muito bem. Então ele pode ser, vamos dizer assim, colocar uma patente, vamos dizer que ele seja um general, pode ser? Pode ser, seja um general? Muito interessante, né? Eu posso dizer que ele... E de qual força armada ele é? Alguém tem ideia? Mas por que o exército? Não pode ser da aeronáutica, não? Não? É? Poxa, interessante isso. Próxima imagem. Que homem é esse? Médico. Quem falou médico não tem que tirar? Médico. Por que você acha que é um médico? Pelo jaleco, pelo esse homem com esta forma capturada no pescoço dele e a posição dele, a aparência dele também. Aparência, roupa. Interessante isso, né? De qual área da medicina eu posso dizer que ele seja? Qualquer uma? Cirurgião?
Tem clínica? Muito bem. Acho que não é outra imagem. Olha, por que eu sou surfista? Fala na roupa de cada prancha. Já deu para perceber que eu vou falar mais ou menos sobre as vestes e aparências. Pode ser aparência, pode ser o quê? Vestes. Vestes. Abram suas Bíblias em Samuel, deixa eu ver aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Eu não gosto muito de dar tema, não, mas se eu fosse colocar. Se eu for colocando o tema para essa ministração, eu digo recebendo novas vestes. Ou recebendo um novo revestimento. Ou pode ser trocando as vestes. Você pode abrir? Posso ler? Vamos lá. Vou adiantando que o horário é 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de... mais forte, mudou de veste. Tá. E entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. A atitude de Davi aqui é muito interessante, porque ele tinha cometido um pecado, né? E aí teve consequências. Mas eu não quero me ater isso, eu quero falar das vestes, a atitude dele. A atitude dele depois disso, né? Do que Deus usou o profeta e tal, alguns irmãos, quem não souber depois vai ler a Bíblia, lá no Samuel, vai ver que essa atitude dele foi se lavar e trocar a sua roupa. E assim, Deus me falou, Deus foi ministrando no meu coração, que Ele quer. Tem 5 tipos de vestes para nós. 5. Tem a veste da maturidade, ou crescimento, vestes do amor, vestes do perdão, vestes de guerra e vestes de governo. É interessante o Senhor falando assim comigo, né? Cada vez que nós ouvimos a palavra, cada vez que nós praticamos a palavra, as nossas vestes espirituais, elas são mudadas. Um abraço. Em alguns casos, as vestes físicas, o tecido, também mudam. Tem pessoas que usavam determinada roupa, já passa a não usar mais. Por quê? Por vários motivos. Ou porque outros querem que mude, ou porque o próprio Espírito Santo em si lhe diz que você precisa mudar. Tem um ditado, eu não me lembro bem, eu fiquei tentando forçar. Cadê Paulo? Cadê Felipe? Ele usa eles aqui, não é o da pessoa. Tem um ditado que diz, não é roupa de menino não está em homem? Alguém me ajuda aí? É mais ou menos igual desse aí. Não é? Peraí, calma. Todos precisam ouvir sua voz de galã. Roupa de homem não dá em menino. Roupa de homem não dá em menino. Vamos ver aqui. Quem eu posso chamar? Oi, será que essa camisa é de você? Será que não é? Essa barriguinha saliente. Será que essa roupa aqui de adulto? Como é? Está se sentindo confortável? Você tá vendo? Ficou completíssimo dele, né?
enorme, grande. Roupa de homem é um ditado que é verdadeiro. Pode Ah, barriga saliente. É interessante isso, né? Muitas das vezes Deus está insistindo para trocar nossas roupas espirituais e nós insistimos em continuar vestindo roupas espirituais que não nos cabem mais. E precisamos estar maduros, com os ouvidos sensíveis o suficiente para entender o que Deus está querendo dizer, está nos ordenando. Hoje mesmo eu cheguei atrasado, por quê? Porque Deus estava me dizendo o que fazer, eu estava teimando, e aí depois a ficha caiu, eu falei, não quero entender mais não, deixa eu obedecer e vamos embora. Então eu vou começar falando sobre maturidade, as vestes da maturidade. Eu quero que algum irmão aí, por favor, abra em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 até o 19. Leia para mim, por favor, quem puder, rapidamente. Eu quero pedir aqui, José, se possível, preparar um microfone, porque eu vou usar bastante o Zeno. Vou botar um pouco para trabalhar, falei a Bíblia um pouquinho. Eu quero uma assistente de palco, se possível. As vestes de maturidade representam um amadurecimento espiritual. E eu acho que essa palavra maturidade, crescimento, para mim assim, foi o que mais falou a mim. Amadurecimento espiritual. E não é mais tempo de nos alimentarmos de papinha. É preciso nos alimentar de comidas sólidas. É tempo de crescer. Isso. O texto aqui de Samuel, eu preciso de um voluntário. Um voluntário para estar no microfone na mão e passando aí para alguém falar aqui. Pode ser? Você? Venha. Aí na hora de parar, para você levar o microfone para alguém. Pode ficar sentado. O texto de Samuel, ele diz, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho. Mais uma vez o texto vai falar de vestes. No versículo seguinte, 19, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a sacrifício anual. Mais uma vez vai falar de vestes. Já pensou se Samuel fosse vestir a mesma roupa do ano passado, não ia caber mais muito, ia ficar pouco. Então, o texto fala de que os anos vão se passando e nós vamos mudando, vamos crescendo. E eu preciso ter maturidade para entender que aquela roupa não me cabe mais, que aquele hábito não me cabe mais, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
Eu preciso entender isso. Nós precisamos entender isso. Que determinadas palavras que eu usava, comportamentos, entre outros, eu tenho que abandonar. Eu tenho que entender, opa, está na hora de eu comprar uma roupa nova. Vou lá na loja do Espírito Santo. Na loja do Espírito Santo, na loja do irmão Iago ali, né? Fazer a propaganda. E falar, Espírito Santo, estou precisando de uma roupa nova. Eu sei que o senhor já vem falando comigo. Agora, qual a roupa que vai me caber melhor? Eu preciso entender isso. E aí me vem uma pergunta. Quais os hábitos impedem de eu ou de você crescer no Senhor? Qual hábito? Qual a roupa não cabe mais em você? E você tem consciência que a roupa não cabe mais? E ainda continua vestindo aquela roupa? Quais as vestes que não cabem mais? Eu tenho uma camisa, eu acho que alguns irmãos devem saber, eu conheço essa camisa, que é uma camisa salmão, gosto muito dessa cor, e de botão, Carol sabe. E atrás tem escrito rock. Eu gosto muito dessa camisa. Muito, 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 muito. A camisa já está toda furada, de tanto lavar, toda rasgadinha nas costas. Minha mãe disse assim para mim uns meses atrás: Gustavo, quando é que você vai parar de usar essa camisa? Ela já não está mais boa. A camisa já está desgastada. Está na hora de você jogar fora. Aí eu, minha mãe, eu gosto tanto dessa camisa, tem que ser revoltada dentro de casa. Ela falou assim: não, está na hora de jogar fora. A camisa, eu confesso, ainda está lá guardada. A camisa ainda está lá. Mas sempre que minha mãe vai mexer no guarda-roupa, o guarda-roupa é dividido entre mim e ela sempre procura daquele, né? Coisa de mãe. Tem uma camisa aqui, não sei o que, já falei a você, essa palavra foi para mim. E a camisa não cabe mais em mim. Eu já parei de usar, mas estou relutando para jogar ela fora. Mas o que acontece? Não basta simplesmente estar. Vou fazer igual o pastor da quinta-feira. O anjo deu qualquer porrada aqui nas minhas costas, eu estou trabalhando, estou para me livrar. O que acontece? Não basta simplesmente eu só mudar as vestes que não cabem mais em mim, porque eu cresci agora. Eu tenho que pegar aquela roupa, aquele trapo, né, de imundice, e jogar fora, jogar no lixo. E outra, não é pegar aquela camisa e botar no passado da igreja. Não. É velho, você não presta para mim. Não presta para mim. Eu tenho que pegar essa roupa e jogar fora. Como ouvimos aqui na quinta-feira, e como ouvimos na primeira quinta-feira do ano, que o irmão José ministrou para a gente aqui, eu tenho que dar o meu melhor para o meu irmão. A roupa não cabe mais. A roupa de Samuel, a roupa de Gustavo, a roupa de cada um de nós já não cabe mais em nós. Eu preciso me livrar dessa roupa. O quanto antes. Sabe por quê? Eu vou passar vergonha na rua. As pessoas vão me apontar. Imagine se um daqueles homens que nós vimos aqui no início, vamos usar o executivo que andava de elogiou aqui, que ele fosse no lugar do surfista, no lugar com aquela mesma roupa. Muitas pessoas iam entender, ou não. Um surfista de terno não cabe. Cabe? Não cabe, né? Imagine, se cada um daqueles homens trocassem só a roupa, mas continuassem frequentando os mesmos lugares, ele ia ser ridicularizado. Ele ia passar vergonha. Ele não ia se sentir. O que você sentiu, irmão? Aperto. Ele não ia se sentir confortável. Então, eu preciso me livrar daquelas vestes que me impedem de crescer no Senhor. Eu preciso me livrar dos hábitos
ou de certas companhias, ou até mesmo de roupas mesmo, literalmente. Talvez sim, eu preciso ligar, porque está me impedindo de crescer com Cristo, em Cristo. Eu preciso transformar a minha consciência, a minha mente, como diz lá em Romanos. Precisa acontecer isso. Porque senão eu vou continuar com as mesmas práticas. As pessoas vão chegar para mim e vão dizer: Gustavo, essa roupa já está velha, essa roupa não cabe mais em você. Mas só que minha consciência não está corrompida. Eu vou dizer: não, essa roupa cabe sim em mim. Eu vou continuar teimando, feito um animal, um burro, um jegue, algo do tipo. Mas, passando as vestes de maturidade que precisamos ter, vamos agora passar para as vestes do amor. Caio, vamos trabalhar? Gênesis, alguém pode ler Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Vamos falar sobre vestes de amor. Quem leva a bola para o mundo? Quem seria guardar o microfone? Fica guardando. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Ele fez a túnica porque ele seu filho? Ele amava o seu filho. A túnica colorida naquele tempo era muito difícil de se encontrar, de se fazer, e era muito caro de se comprar. A túnica colorida, como diz o próprio texto, é uma representação de amor do seu pai para com o seu filho. E aí, Deus nos mostra que ao dar a túnica colorida para o filho amado, Deus está dizendo que Ele quer o melhor para nós. Deus, Ele quer ofertar, Ele quer dar o melhor para nós. E aí vem uma pergunta: mas será que você tem aceito ou está rejeitando, dizendo para Deus que não é o melhor para você? Deus vem com uma veste de amor, com uma veste de misericórdia, de cuidado pela sua vida, e Ele lhe oferece o melhor. Não simplesmente o amor de Deus, ele transparece através de muitos atos. É um livramento, é um conselho, e tantas outras coisas. Eu quero que cada um vá visualizando, vá entendendo a sua própria situação. Deus diz assim: Gustavo, eu tenho esse celular para você. Esse é o melhor para você. Mas eu digo: Deus, esse não é o melhor para mim. Não é uma boa marca, não tem sistema, não tem isso ou aquilo outro que eu gostaria que tivesse. Aí Deus continua dizendo: mas é o melhor para você. Você nem sabe. E aí tem uma frase que diz assim: eu sei o que eu quero, mas somente Deus sabe o que eu preciso. Muitas das vezes estamos rejeitando. Deus está mandando pessoas, Deus está mandando coisas, e muitas das vezes estamos rejeitando aquilo que Deus tem nos trazido de melhor para nós. Por mais que a gente fique triste, dizendo a Deus que não quer, mas Deus sabe o que é melhor. Será que eu tenho ofertado como filho o meu amor e o meu melhor para minha mãe e para o meu pai?
eu tenho oferecido o meu melhor, o meu amor, para com o meu irmão, o irmão sanguíneo e meu irmão em Cristo? Será que eu tenho oferecido o meu melhor e o meu amor para com o meu cônjuge? Ou simplesmente, quando o marido, o pai, a mãe, seja quem for que fala, eu simplesmente tapo os meus ouvidos não querendo ouvir? Porque eu acredito que eu sei o que eu quero, mas a outra pessoa não sabe o que eu preciso. Então eu rejeito. Eu digo que aquilo que eu penso, que eu acredito, é melhor e superior ao outro. Enquanto a Bíblia não nos ensina assim. Eu preciso ter veste de amor. Assim como nós vemos, o Pai deu o seu melhor para o seu filho amado. Eu tenho que dedicar como pai o meu melhor para os meus filhos. Eu tenho que dedicar o meu amor melhor para com todos. Todos, sem exceção. Todos. Muitas das vezes temos rejeitado atitudes, através de pequenas atitudes. Às vezes eu acho, eu falo assim bem genérico, às vezes eu acho que eu dando uma roupa para meu filho ou um brinquedo, eu estou substituindo o meu amor por ele. Tipo, eu vou tirar a atenção dele, dando um brinquedo. E quando na verdade, o que o filho mais quer é que o pai ou a mãe tenha um tempo com ele. Atenção, dê carinho, sente, converse, possa sentir confiança no seu pai. O cônjuge, na mesma situação. Então eu tenho que ofertar o meu melhor. O meu melhor é amor. Porque sem amor, nada vai adiantar. Não vai adiantar eu dizer assim, que vontade de sapatear. Não vai adiantar. Não vai adiantar eu dizer aqui, aí os meninos aqui do acampamento, e algumas irmãs vão saber. Não vai adiantar eu ficar dizendo, glórias, misturadas, aleluias. Sabe por quê? Não é um sentimento verdadeiro de amor. E aí, cadê mamãe? Aí eu vou dizer assim, aí Jesus, eu imagino Jesus dizendo assim, você nadou e morreu na praia. Porque sem amor, nada é isso na praia. Passando por isso, vestes de perdão. Perdão. Eu achei interessante aqui que Jesus não deixou escrever nada. Eu não escrevi nada. Mas abram suas Bíblias. Abra Lucas 15, 22. Lucas 15, 22. E outro irmão, abra em Mateus capítulo 18, versículo 23. É um pouco grande, versículo 35. Quem achou, por favor, levante-se que o irmão Caio vai dizer a microfone para fazer a leitura. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés. O reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários, agarrando-o, sufocando-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis.
servos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor chamou-o e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer de teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagassem tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes, cada um aos seus irmãos as suas ofensas. Perdão. Lá em Lucas, o pai perdoou seu filho, né? O que acontece? Herança, como dizem os professores de direito civil, não existe herança de pessoa viva. Quando eu peço a minha herança ao meu pai, antes de ele ter morrido, eu matei o meu pai. Foi o que esse filho fez com o pai. Mas, no entanto, o filho voltou arrependido. Aí vai a palavra arrependimento, que tem tudo a ver com perdão. Ele voltou arrependido e o pai o perdoou. O pai o perdoou. Lá em Mateus, como a pastora Carol deu, foi um servo, estava devendo ao rei, o rei foi lá, perdoou a dívida dele. Porém, os seus conservos, os servos daquele outro rapaz que teria a dívida perdoada, ele não perdoou a dívida dele. Quando o rei ficou sabendo, o rei se indignou e lançou ele preso. E deu a missão a ele: você também tem que fazer a mesma coisa. Se eu lhe perdoo, você também tem que perdoar outros. O que acontece? Será que eu tenho perdoado? Tem uma oração muito bonita, até que nós fazemos de voz salteada. Será que eu estou perdoando? Assim como é o que diz o texto aqui de Mateus 18. Deus me perdoa todos os dias. Nos perdoa todos os dias. Por práticas, por pensamentos, por tudo que a gente faz e desagrada o coração dele. Mas será que eu tenho perdoado o meu próximo? Ou simplesmente eu digo: Senhor, o Senhor pode tocar em qualquer área da minha vida, mas essa aqui do perdão eu não troco por nada. Está com o coração duro para perdoar. É perdoar a esposa, é perdoar o marido, é perdoar o filho, é perdoar o pai, é perdoar o irmão. É perdoar o patrão, perdoar quem seja que deve ser perdoado. Porque o rei, e aí vamos usar Jesus Cristo, né? O rei é a figura, ele perdoou. O rei podia muito bem não perdoar, mas ele resolveu perdoar. Mas só que o seu servo não perdoou os seus conselhos. E aí, o preço a ser pago pelo não perdão é ser preso. E ser preso em quê? Numa amargura. Você vai atrofiando, você vai morrendo espiritualmente e levando a morte carnal também. Se eu não perdoo. E a Bíblia que nos mostra isso. Não sou eu que vou dizer. Eu preciso trocar minhas vestes de perdão. Precisamos trocar essa veste de perdão. E dentro da minha casa, um tempo atrás, eu não tinha a proximidade com o meu irmão. Não tinha vínculo com ele. Minha casa não tinha paz. Minha casa não tinha paz. Mas depois de muito tempo, é necessário acontecer dores na família para que pudesse ter gerado perdão.
Depois eu vim entender, e aí a família resolveu liberar o perdão. Mas enquanto nós tínhamos liberado o perdão, estávamos presos. Andávamos dentro de casa como se, sabe, ninguém conhecesse ninguém. Se falasse na rua, acontecia muito isso comigo. Você é irmão de Robson? Aí eu dizia, não. Você está me confundindo com outra pessoa. Não, você parece com ele. Eu, Deus me livre, está arrependido. Hoje eu amo a vida do meu irmão. Tenho um sobrinho único. Estou doido para vir. Mas a falta de perdão impede a gente crescer no Senhor. A falta de perdão impede a gente aproveitar o melhor de Deus nessa terra para nós. A falta de perdão impede o que está escrito em Romanos, o que está escrito em Deuteronômio 28. Em Romanos 12, diz que, e aí eu estou usando, vai impedir de eu experimentar 100% da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou vivo, me alimento. Mas não é 100% a excelência do que o Senhor tem preparado para mim. Em Deuteronômio 28 diz que se eu não obedecer às bênçãos, né, que está lá descritas, eu não vou alcançar. E o perdão está envolvido nisso. Então eu preciso perdoar. Nós precisamos perdoar. É difícil, mas eu tenho que lutar todos os dias. Eu tenho que dar um passo. Tenho que dar um passo. Mesmo que o perdão não seja verdadeiro, eu tenho que chegar na pessoa e dizer. Tenho que ser sincero. Senhora, eu sinto isso, eu penso isso. Estou buscando em Deus para que eu possa te perdoar de verdade. Mas eu quero, se eu estou orando a Deus para alcançar o perdão verdadeiro, eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que dar um passo. E não pode ficar simplesmente na oração. Eu tenho que ir até a pessoa. E eu tenho que falar dessa pessoa. Eu tenho que confessar, a Bíblia diz isso. Aquele que confessa e deixa, alcança o misericórdia. E se eu não confessar, e a falta de perdão é pecado. Então se eu não confesso, eu não vou alcançar a misericórdia do Senhor para mim. E aí eu fico me perguntando, Senhor, por que as coisas na minha vida estão travadas? Eu dou um passo para frente e 3 para trás. Está na hora de começar a analisar. Porque as vestes de perdão, da falta de perdão, já não cabem mais em nós. Porque somos nova criatura. Porque eu abro minha boca para dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas só que eu continuo com as vestes da falta de perdão. Eu continuo com as vestes da falta de amor. Então isso que eu falei, que eu sou nova criatura, que isso, aquilo outro, para pagar a gente posso, é tudo enganação, tudo mentira. Tudo mentira. Vestes de guerra. Vamos guerrear. Mulheres guerreiras. Vamos guerrear. Algum irmão, por favor, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Outro irmão, o mesmo irmão, Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 1, 3, 1, Jesus. 3, 8, perdão. 3, 8. E o outro, e o mesmo, na verdade, 3, 21. Três, 8 e 3, 21. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Mais uma vez, vamos falar de vestes. O versículo 8 diz que eles se esconderam porque estavam nus. Eles não estavam vestidos.
O versículo 21, Jesus vem e dá uma veste, os veste, dá uma túnica para eles. Dá uma túnica para eles. Se você está desarmado, se você está nu, se você está desprotegido, você está vulnerável. Nudez representa desproteção, vulnerabilidade. Como vamos para a guerra, se no mínimo um treinamento, ou sem nenhuma arma nas mãos? Precisamos estar armados em oração e na palavra. Precisamos estar, como diz lá em Efésios 6, precisamos estar revestidos da armadura de Deus, para que a gente possa suportar os dias maus. É necessário eu estar armado, vestido, com todas as armas de Deus, em mim, em nós, para que eu possa guerrear, que eu possa vencer as lutas, que eu possa vencer as batalhas. Porque eu sem a roupa, sem eu estar armado, ou com a armadura, eu estou vulnerável. Então tudo que vier sobre mim vai me atingir com facilidade. Eu não vou conseguir resistir. Eu não vou conseguir enfrentar. E aí eu vou cair com facilidade. Vamos agora, para finalizar o último tópico, as vestes de coveiro. As vestes de coveiro. Gênesis 41, 14 e Gênesis 41, 38 ao versículo 44. Alguém poderia ler, por favor? Gênesis 41, 14. Gênesis 41, 38 ao 44. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se bateu, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. 38 ao 44. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez-o subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante de ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Veste de ouvir. Aqui o Senhor deu assim uma palavra profética. Deus está preparando, está bem próximo. Tempo de honra para nós. O Senhor, os tempos para honrar as pessoas, está mais próximo do que se imagina. É tempo de colher os frutos que foram plantados. Há bastante tempo. O Senhor me deu, frisou bastante essa frase. Deus quer honrar pessoas. Deus vai dar os frutos a pessoas de frutos que foram plantados há muito tempo atrás. Há muito, eu não sei de quem Deus estava se tratando, se referindo. Eu não sei sobre o que o Senhor estava se referindo. Mas o Senhor me mostrava pessoas colhendo frutos
de muito tempo atrás, de anos. Então, e aí veio vindo palavras, né? É tempo de perseverar, não esmorecer, não abaixar a guarda, mas sim é tempo de continuar profetizando, é tempo de agradecer ao Senhor por esses frutos que serão colhidos. O Senhor, e assim, uma outra palavra que ficou muito na minha mente, o Senhor vai honrar muitos. Em que situação? Não sei, pergunte a Deus. Mas o Senhor está querendo honrar muitos aqui. Muitos. O Senhor vai querer as bênçãos que já têm sido pedidas, que têm sido questionadas ao Senhor de muito tempo, está bem próximas para ser chegado. Muito próximas. Mais uma vez eu vou dizer, não sei o que. Agora tem um detalhe. José, ele penou, ele chorou, ele sofreu, para que ele fosse honrado. E o texto, como foi lido, mostrou que ele não chegou de qualquer jeito na frente do rei. Ele teve que se cuidar. Ele teve que trocar suas vestes de escravo para agora passar a ser governador. Vamos colocar um exemplo aqui, por favor. Que Deus seja o faraó, seja o rei do Egito. E agora Deus está convidando cada um de nós a sentar ao lado dele, para que seja honrado, para que seja receber as honras e os frutos de tudo aquilo que cada um passou, de tudo aquilo que cada um sofreu para receber sua bênção. Eu quero terminar aqui a palavra. E o Senhor coloca assim no meu coração, dessas vestes, 5 vestes que nós recebemos, quantos de vocês, e eu quero convidar quem quiser sentar-se livre, não pressionado, pastor, por favor, vem aqui à frente, e que tem consciência, entende, que precisa de uma dessas vestes, que diz assim, essa veste pequena não cabe mais em mim, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Essa veste, eu preciso perdoar, preciso trocar essa veste de perdão. Eu preciso trocar minha veste de amor. Eu não tenho amado. Eu estou desarmado. Eu não estou preparado para a guerra. Não estou preparado para as batalhas. Eu preciso que o Senhor esteja preparado para cada um de nós. Veste que diz, eu estou com o coração duro, preciso transformar esse meu coração e perdoar, preciso amar. Vestes que diz assim, eu não tenho tido atitudes, eu estou continuando com roupas que não cabem mais em mim, que eu preciso ser transformado. Que o Senhor, que verdadeiramente possa nos trocar nossas vestes. E que de fato eu possa dizer para Deus que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E que eu sou uma velha criatura, que esse trapo de imundícia não cabe mais em mim. Que possamos ser, que possamos receber da loja espiritual do Senhor a roupa de Deus. A roupa de Deus. Para que a minha vida não seja atrofiada.